Lição de número 8. A tentação de fugir do julgamento. Segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Querido professor, professora, na lição deste domingo, veremos a respeito do profeta Jeremias, mostrando o quanto ele alertou o povo acerca do perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir a ajuda dos homens. Veremos que Jeremias foi um dos mais sensíveis profetas do Antigo Testamento. Também veremos que ele foi chamado e vocacionado pelo Senhor quando ainda era um jovenzinho, a fim de realizar uma tarefa nada fácil: pregar uma mensagem de arrependimento e condenação. Este abnegado servo de Deus, durante muitos anos, confrontou seu povo que pecava deliberadamente contra o Todo-Poderoso. Jeremias, a exemplo do Senhor Jesus, também foi um homem de dores e experimentados nos trabalhos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olha, estamos no segundo trimestre de 2022. Estamos estudando a Revista dos Jovens e o tema é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. E olhe, meus queridos irmãos, já estamos na lição de número 8. O tema é a tentação de fugir do julgamento de Deus. Nós chegamos agora a esta lição, a lição de número 8. Queremos informar que as outras lições estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido algumas dessas lições. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, muito bem-vindo também. Vamos à parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos estudando a lição de número 8, a tentação de fugir do julgamento de Deus. O texto principal se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, e o versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O resumo da lição: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos para os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que os professores devem alcançar em sala de aula. O primeiro objetivo: mostrar o cenário em Judá quando Jeremias exerceu o seu ministério. E segundo objetivo, explicar por que é maldito o homem que confia no homem. E o terceiro objetivo, conscientizar de que é melhor confiar no Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, o texto bíblico se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Estudaremos os 3 pontos com seus subtópicos. No primeiro ponto, o cenário de Judá. No segundo ponto, nós vamos estudar maldito o homem que confia no homem. E o terceiro ponto, nós vamos estudar é melhor confiar no Senhor. Então eu convido você, não saia daí, certamente teremos uma aula abençoada por Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para a nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido é: caso você queira, deixe aí o seu comentário,
ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, meus irmãos, estudaremos agora os tópicos da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar o cenário em Judá e o primeiro tópico, Jeremias e seu ministério. É importante, irmãos, saber que Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e o início do século 6 a.C. Aquele foi o período de declínio do Reino do Sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Neste estudo bíblico conheceremos o que a Bíblia diz sobre Jeremias. Vamos passar para os meus irmãos algumas informações sobre Jeremias. Jeremias era filho de um homem chamado Ilquias, de uma família de sacerdotes. Um dia Deus falou com Jeremias e disse que o tinha escolhido como profeta. Jeremias se sentia muito novo para ser profeta, mas Deus garantiu que estaria sempre com ele e lhe daria as palavras certas. Deus avisou a Jeremias que o povo era rebelde e iria rejeitar sua mensagem, mas Deus lhe deu força para enfrentar toda a oposição e perseguição sem desistir. Meus irmãos, no segundo tópico da nossa lição, nós vamos estudar: Deus adverte ao seu povo sobre o juízo. Veja que a situação do povo de Deus era bem difícil no aspecto espiritual. A liderança espiritual de Israel deveria colaborar com Deus no sentido de preservar os seus mandamentos, mas eles mesmos sequer consideravam válida a fé em Deus. Como se fosse pouco, a liderança trocaram o eterno por outros deuses, prestando-lhes um culto devido somente a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 8 até o 11, e eu quero ler essa referência com você. Jeremias capítulo 2 e versículo 8. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Veja isso, irmãos, que quadro terrível estava a nação de Judá. E ainda tem mais. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Versículo 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam e mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Terceiro tópico, a busca pela ajuda dos egípcios. Os versículos nessa lição nos tratam, meus irmãos, da falta de confiança no Senhor. Esse foi o posicionamento de alguns reis quando se viram ameaçados pela Babilônia. No desespero, foram buscar ajuda do Egito. A profecia de Jeremias demonstrou a indignação de Deus ao ver o povo buscar socorro em uma nação idólatra. Judá preferiu confiar em carros e em cavaleiros, ao invés de depositar sua confiança naquele que é Senhor de toda a terra, Senhor de guerras. Deus não tolerou tal ofensa, por isso se pronunciou por meio do profeta. Muitas vezes o povo de Judá cometeu o erro e a tolice de, ao ser ofendido pelos vizinhos de um lado, procurar socorro junto aos vizinhos do outro lado, negligenciando Deus, deixando de colocar em Deus a sua confiança. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição. Maldito o homem que confia no homem. Meus irmãos, vamos para o primeiro tópico, confiando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Veja isso, Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-os a se sujeitar aos babilônios. A Babilônia já havia invadido Judá, obrigando-os a pagar impostos. Veja isso, irmãos,
A sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus. Segundo tópico, maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse verso é bem claro e deve ser interpretado em seu devido contexto, irmãos. Veja isso, é maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidade humanas para fugir do julgamento de Deus. Esse verso é bem claro e deve ser interpretado em seu devido contexto. Veja isso, irmãos, é maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento de Deus. Os hebreus não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com o exército e carros de combate que seriam nada ao que Deus já havia determinado. Veja, irmãos, que a palavra maldito traz a ideia de uma pessoa que foi alcançada por uma maldição. Em dias em que as pessoas só querem ouvir palavras de bênção e nenhuma reprimenda por seus pecados, maldito é uma palavra que fere os ouvidos, mas que espelha a realidade de como Deus enxerga essas situações e essas pessoas. É importante dizer que a advertência permanece a mesma. Confiar em homem, em vez de confiar em Deus, sempre nos conduz a destinos infrutíferos. Para se afastar do Senhor, não bastava ser mal visto por Deus pelo fato de desobedecer-lhes e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram do Senhor. É curioso como as pessoas vivem de abismo em abismo ou de glória em glória. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato da misericórdia de Deus, mas se distanciaram do Senhor. Eles não somente rejeitaram os mandamentos de Deus, mas também rejeitaram os seus juízos. E, meus queridos irmãos, é isso que nós vamos estudar no terceiro ponto. É melhor confiar no Senhor. E o primeiro tópico, o coração é enganoso. O problema é que o coração humano é enganoso e incurável. Costumamos dizer: se eu me conheço bem. No entanto, não conhecemos de fato o nosso próprio coração. Deus sabe o que há dentro de nós, pois sonda o coração e a mente e também sabe exatamente como recompensar cada pessoa. Se quisermos conhecer nosso coração, devemos ler a palavra e deixar que o Espírito nos mostre. O coração dos líderes judeus estavam longe do Senhor e de sua verdade. Consequentemente, tomaram decisões insensatas e levaram a nação de Judá a uma ruína completa. O povo judeu possuía um longo histórico de incredulidade. Você sabe da história do povo judeu. Foi a falta de fé que impediu Israel de entrar na terra prometida. Lembra no livro de Números? Foi sua falta de fé que os fez adorar a ídolos e assim chamar sobre si a disciplina de Deus no tempo dos juízes. Você lembra desse período? No tempo do reino, no entanto, foi a incredulidade que impediu os líderes de se arrependerem e se voltarem para o Senhor em busca de ajuda, fazendo com que se envolvessem em negociações políticas envolvendo a Assíria, o Egito e a Babilônia. Quando iriam aprender? Veja que aquele que confia no Senhor é o próximo tópico que nós vamos estudar. A palavra de Deus diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas. Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito para desobedecer a Deus, considera bendito aquele que confia
nele e cuja esperança vem dele. A profecia de Jeremias, meus irmãos, nos mostra que existem dois tipos de homens: aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam. Ou a pessoa confia em Deus e é abençoada, ou não confia em Deus. O Senhor compara aquele que o busca e nele confia a uma árvore que foi plantada junto a ribeiro de águas. O Senhor é juiz. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17 e versículo 10. Meus irmãos, uma das verdades mais rejeitadas em nossos dias é que Deus é um juiz. O amor de Deus não anula a verdade de que Deus exerce o seu juízo no mundo e mesmo entre os santos. Veja que o apóstolo Pedro deixa claro que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E Pedro pergunta: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa de seus pecados, e o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo foi levado para o cativeiro babilônico em 3 sucessivas deportações. Meus queridos irmãos, é bom afirmar que Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra sobre o que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, Ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com Ele. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscando apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus, caímos não apenas em tentação, mas também em um juízo ainda mais sério. Portanto, jamais desobedeçamos a Deus e jamais nos associemos com pessoas que não amam a Deus nem respeitam os seus estatutos. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima semana.